Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Irmãos e irmãs presentes ao santuário, irmãos e irmãs que rezam conosco esta Santa Missa através da internet, YouTube, Facebook, Instagram, como é importante escutarmos e acolhermos a palavra de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus proclamada na missa, ela tem uma outra dimensão. É como se ela criasse carne. Verdadeiramente, quando se proclama a palavra de Deus em assembleia, ela tem uma dimensão muito maior, muito mais forte. É o Deus que fala ao seu povo,
É Deus mesmo que orienta, que conduz, que instrui. A palavra melhor é essa, instrui. Isso não quer dizer que não possamos, pelo contrário, devemos estudar sempre a palavra de Deus, ler sempre a palavra de Deus em casa, mas não substitui escutá-la na liturgia, porque a liturgia, ela é revestida do mistério, é uma ação total do Espírito. Quem faz a liturgia não somos nós, somos instrumentos, é verdade, mas é o Espírito de Deus. E a nossa participação maior e mais importante na liturgia é a de ser comunidade, de ser povo de Deus. É claro que o sacerdote, aquele que preside, age em persona Christi, não pela sua dignidade, mas pela missão que lhe é confiada. Mas eu digo isto porque a palavra de Deus nesse tempo do comum, só porque leva o nome comum, muitas vezes pode ser desmerecida, em detrimento, naturalmente, dos tempos litúrgicos, chamados tempos fortes. Todos os tempos são fortes. E o tempo comum, ele tem uma importância para mim maior, porque é nesse tempo que as coisas acontecem. É nesse tempo que se prepara a festa. E se não tiver o tempo para preparar a festa, como é que vai ter festa? Pois é. Só que nós, seguindo uma mentalidade mundana, isso acontece conosco dentro da igreja. Perdemos a espontaneidade do dia a dia. Somos atraídos pelas luzes, pelas estrelas, pelos holofotes e fatalmente ficamos ofuscados. Ou seja, não enxergamos aquilo que precisa ser visto e que está diante dos olhos. Então essa palavra, ela de fato nos dá grande ensinamento. Sobretudo essa primeira leitura de hoje, Deus fala aqui para a alma, para o coração, através do testemunho de Ana. Em geral, somos tentados a ver as provações, as dificuldades, os sofrimentos como desgraças. Quantas vezes até murmuramos por conta disso. E na verdade, as provações e as humilhações são ensinamento para nós, para nos tornar fortes, para enfrentar o verdadeiro inimigo. Pois é, e foi o que aconteceu aqui. A provação não é uma desgraça. A provação não é falta de Deus, falta dos favores de Deus, a ausência de Deus, pelo contrário. E Ana, que foi muito humilhada, ela vai e ela ora, mas é uma oração que brota do coração. Naturalmente que ela expressa a sua dor, o seu sofrimento, mas as suas lágrimas reforçam a sua oração. Ana rezava e chorava. As lágrimas reforçavam a sua oração e provocavam uma relação mais íntima e profunda com Deus. É esse o sentido, muitas vezes, do sofrimento, da dor, que não é dada por Deus, Deus pode até permitir, e que muitas vezes são a causa, o vetor
de uma mudança, de uma transformação, de uma conversão. Aquela aflição, aquele sofrimento de Ana torna-se ocasião de uma grande graça. Uma graça grandiosa, sem a qual ela não teria alcançado. E qual foi a graça que ela pedia? Ela era estéril, como as mulheres estéreis em Israel, normalmente se consideravam abandonadas por Deus, malditas. Basta ver a história da salvação, como Sara, Rebeca, Raquel, a mãe de Sansão, Isabel, mãe de João Batista, e também Ana, no caso de hoje, que é a mãe de Samuel. Samuel foi um grande profeta. Não deve a nenhum dos outros. Teve uma missão ímpar dentro da história da salvação, da história de Israel. Coube a ele ungir o rei. E como era o costume da tradição, da fé, elas se consideravam, de fato, desvalidas, abandonadas, malditas. Era assim que eles consideravam. No entanto, ela clama a Deus e com suas lágrimas, com o seu sofrimento, ela manifesta diante de Deus não sua revolta, não uma murmuração, mas ela manifesta diante de Deus a esperança. E a sua tristeza, que era profunda, se transformou em alegria. Porque é isso que Deus sempre faz. Deus transforma uma maldição numa bênção. Deus transforma uma tristeza numa grande alegria. E nós não vemos assim. Entendemos a dificuldade como um castigo e não como uma oportunidade. Lembre-se disso. Uma dificuldade, um sofrimento, não é um castigo, é uma oportunidade. Talvez até a última. Até por isso mesmo, é tão intenso, mas não se esqueça nunca disso. Não faça do seu sofrimento o fim de uma jornada. Não faça do seu sofrimento, da sua dificuldade, o penhor de uma derrota, ao contrário. Entregue esse sofrimento a Deus com confiança, como Ana fez com suas lágrimas, derramando sua tristeza total diante de Deus. E Deus lhe deu o quê? Deus não lhe deu um filho, Deus lhe deu mais do que isso. A mãe de um profeta como Samuel. Isso é uma dádiva do céu, grandiosa. Então, no caso de Ana, verificamos, portanto, que a provação, que o seu sofrimento foram a ocasião de uma grande bênção. Por quê? Porque ela soube ofertar o seu sofrimento a Deus. Ela não cobrou, ela não murmurou, ela ofereceu. E é isso que nos falta. Nós sabermos oferecer nossos sofrimentos, nossas angústias, as adversidades, as humilhações, oferecer a Deus, entregar a Deus, para que Ele transforme uma maldição numa bênção, uma tristeza
numa alegria, que Ele transforme a morte em vida. E Ana, então, ela alcança a graça e ela oferece seu filho para Deus. E de fato ele é de Deus. E desde criança ele vai servir a Deus. Mas importa aqui realçar a fé de Ana, a confiança. Não, isso não tira o seu sofrimento. A pessoa diz, a pessoa que tem fé, a pessoa que reza muito não tem sofrimento. Não tem nada a ver. Ela sabe oferecer o seu sofrimento. E essa é a diferença. E Deus nunca falha. Deus nunca falta. Mas ele chega sempre no tempo oportuno. E qual é o tempo oportuno? Naturalmente não é aquele que minha ansiedade me faz querer obrigar a Deus a fazer o milagre hoje. Deus fará no tempo oportuno. Então aprendamos, peçamos a Deus a graça, aprendamos a oferecer a Deus nosso sofrimento, nossas humilhações, porque Ele vai transformar. Ele vai transformar. Outra coisa, esse sofrimento, essa humilhação, oferecidos a Deus, são o alicerce de um edifício, de uma vida nova, de uma casa muito bem edificada. São, na verdade, o alicerce de uma vitória grandiosa. Portanto, não perca, não veja as adversidades como castigo, como oportunidade para crescer, para vencer, para superar. E quantos foram salvos por conta disso? Às vezes a pessoa está caminhando a passos largos para o abismo, mas não se dá conta. E Deus permite uma adversidade para quebrar aquele ritmo frenético. A pessoa às vezes não se dá conta. E é aí que precisamos realmente observar mais esse tempo de Deus, como Deus vai falando, como Deus vai se manifestando. E esse tempo comum é muito importante para isso. Mas consegue perceber bem isso quem tem a prática da missa habitual. Quem faz só as missas dominicais perde um pouco. Claro, a missa dominical tem um foco também, domingo a domingo, é uma sequência, mas esse tempo do crescimento, do amadurecimento, se percebe bem no dia a dia, porque o comum quer dizer dia a dia. Por que o dia a dia é menos importante do que a festa? Não é não. Esse é o tempo de preparar, é o tempo de cuidar, é o tempo de adubar, de podar, senão não vai ter fruto. Se não preparar, não vai ter festa. Então esse é o tempo do crescimento. Desde que essa palavra tome o teu coração, tempo do crescimento, deixar a semente germinar, isso mesmo. Então é tempo de trabalhar, de preparar, não é tempo de murmurar, e nem é tempo de cruzar os braços, é tempo de ir para a luta. Vai cuidar da terra, que é o teu coração, para a boa semente cair e dar fruto no bom terreno do teu coração. Mas se você não cuidar, o mato cresce, e você diz, mas no meu coração não tem mato. Você que pensa, não precisa semear mato, agricultor sabe,
Diz, ele capina, limpa, planta a semente, nasce, daqui a pouco o mato está lá, ele tem que capinar de novo. Às vezes até a colheita tem que capinar 3 ou até mais vezes. É isso que está no coração. Então, se você não cuidar, o mato cresce e abafa as coisas boas, afoga a ação do Espírito. Jesus, em Cafarnaum, sua cidade, mais uma vez ele manifesta essa presença serena, como Deus faz as coisas. Deus não chama atenção. Ele faz o que faz sempre em função das pessoas e para manifestar o seu amor. O que Jesus quer nos fazer entender a todos é que Deus nos ama e Ele está cuidando de nós, não interessa, não importa o que Ele precise fazer, Ele irá fazer. Porque Ele pode e Ele tem esse poder, que é ancorado no seu amor. E é assim que Ele faz, Ele nesse combate sem tréguas contra o príncipe das trevas e contra os demônios. Os demônios não podem nada contra Deus. Eles podem contra nós. Por isso eles tentam atingir a Deus, atingindo a nós. Mas Deus está sempre próximo, está sempre do nosso lado. Por isso ontem nós celebramos aquela missa invocando o nome de Jesus. E é esse nome que precisa ser invocado mais vezes por nós. E invocar o nome não significa só falar o nome, Jesus, Jesus, como muitos falam, com a boca. Não, invocar o nome é invocar Deus, a presença de Deus, é confiar, é acreditar que apesar dessa dor, desse sofrimento, dessa adversidade, Deus está comigo. E eu creio nisso. Isso não quer dizer que, porque Ele está comigo, que eu não passe por algumas situações difíceis. Sim, passo, até porque as situações difíceis da minha vida, ou são consequência dos meus, ou dos erros de outros, que fazem parte da minha vida. E Deus é a minha única saída. Única, não tem outra não, é só Ele. Por isso, peçamos mais uma vez, repito, a graça de aprendermos a oferecer a Deus as nossas dores, o nosso sofrimento, a nossa angústia, sem murmuração, sem queixa, agradecendo a oportunidade de crescer, de ser mais forte, porque eu dou sempre o exemplo de uma árvore plantada na beira da torrente e uma no deserto. A árvore do deserto cresce pouco, ela é muito raquítica, mas é muito forte, porque se ela tem 10 metros e não chega a isso, acima do chão, tem 100 ou mais abaixo do chão. Por quê? Porque ela aprendeu a viver na dificuldade. A árvore da beira da torrente, ela vive sempre na abundância. Então aquela árvore nunca será capaz de enfrentar uma seca, por exemplo. Aquela árvore ela não vai ter força para resistir aos ventos fortes que a vida possa trazer. Por quê? Porque a facilidade foi grande, ela não precisou lançar raízes a 100, 200 metros de profundidade. Então o que acontece? Aquela árvore não tem resistência. Assim são as vidas das pessoas.
Pessoa que não é capaz de oferecer às adversidades e de ver na sua dor, no seu sofrimento, uma oportunidade, vai sempre tombar muito fácil, porque não é capaz de lançar as raízes mais profundamente. Então é isso, as dificuldades são oportunidades de fortalecer e de crescer, e não o contrário. Não pense, e aqui não é mágica da fé, não. Essa é a lógica do amor, é a lógica de Deus. E todo o caminho da cruz é a concretização desse caminho de vitória. A cruz, a via crucis, é o caminho mais doloroso, mas é também o caminho mais vitorioso. Porque através desse caminho, Jesus venceu todos os inimigos. E por fim, ele venceu a morte, venceu o inferno. Porque ele deu a vida, ele ofereceu. Pois bem, que a palavra de Deus nos anime, nos exorte a enfrentar as adversidades da nossa vida, não com desespero, não com desânimo, não com desesperança, ao contrário, que enfrentemos as adversidades da vida sempre com alegria e esperança, porque essas dificuldades são uma oportunidade da vitória que está perto. Amém. Amém. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.